Pessoal, um tempinho atrás eu mostrei aqui para vocês o Samsung Galaxy Book 3 Ultra na versão como RTX 4050 e para quem viu aquele vídeo sabe que eu fiquei apaixonado no notebook, mas infelizmente aquela unidade era emprestada da Samsung, então eu tive que devolver depois e eu acabei ficando só na vontade mesmo. Só que eu gostei tanto do notebook que eu acabei comprando para mim mesmo um Galaxy Book 3 Ultra, mas dessa vez não qualquer versão e sim a versão top de linha, porque esse cara aqui tem simplesmente um i9 13900H e uma RTX 4070. Cara, é simplesmente um hardware absurdo, um sonho de consumo aí pra galera de produtividade. E claro, com a mesma construção da versão 4050, então ó, finíssimo e com a tela AMOLED incrível que vai ser bom, no meu caso, na hora de revisar vídeo, criar thumb ou até mesmo ver um filmezinho nessa tela que é muito diferenciada. Mas o problema é que, bom, a versão top de linha custa também mais caro, né? E bem mais caro do que a versão 4050. E olha que eu até paguei barato, eu aproveitei uma promoção onde somando cupom e cashback saiu por menos de 10 mil reais, mas normalmente esse cara tá um pouco acima disso, né? No dia que tá sendo esse vídeo, que é dia 23 de novembro, ou seja, um dia antes da Black Friday, é bem provável que a Samsung vá fazer algum tipo de ação, promoção, sei lá, cupom de desconto, cashback mais agressivo. Então, quem sabe hoje ele também fique bem barato, talvez você esteja interessado em comprar esse cara. Então, já fica a dica aí, dá uma olhadinha aí, porque a Samsung costuma fazer live de quinta-feira soltando cupom de desconto, né? Quinta-feira é o dia de promoções deles lá. E aí, bom, esse vídeo tá saindo numa quinta-feira, pré-Black Friday, e olha que não foi combinado, só dá uma olhadinha porque pode estar interessante. Só que sim, será que realmente vale a pena você comprar esse Galaxy Book 3 Ultra? Ou melhor dizendo, que vale a pena pegar um Book 3 Ultra, a gente sabe que vale com relação ao review que eu fiz da versão 4050. Mas será que vale a pena pegar esse, a versão 4070? O ganho de performance é tão relevante assim? Bom, é nesse vídeo que eu vou tentar responder a essa dúvida. A gente ficou um bom tempo com esse notebook aqui testando e eu tenho algumas notícias boas e ruins também para compartilhar com vocês, fechou? Ó, mas antes, não se esquece aí, ó, deixa o seu gostei para apoiar nosso trabalho por aqui, tá? E se você curte esse universo de notebooks gamers, se inscreve aí também para poder acompanhar os próximos vídeos, fechou? Agora, vamos lá, bora pro review do Galaxy Book 3 Ultra na versão top de linha com i9 e uma 4070. Ó, pessoal, eu vou ser bem sincero com os inscritos aí que sempre assistem os nossos vídeos, né? Porque se você já viu o review do Book 3 Ultra na versão 4050, pode pular esse vídeo até a parte de performance, porque eles são exatamente iguais, ponto a ponto, o que muda é só o conjunto de hardware. Então assim, é o mesmo design, corpo todo de alumínio aqui na cor grafite, né? Bem minimalista, com apenas o logo Samsung na tampa. Ele é lindo demais para quem curte essa estética mais sóbria. O único problema é que, bom, ele marca dedo, que é uma beleza, viu? Já compra aí um paninho de microfibra para você passar aqui na tampa, porque não só a tampa, a parte interna também marca bastante dedo. Ele é bonito quando tá limpo. E uma curiosidade é que por mais que estejamos aqui no hardware mais potente do que a versão 4050, né? Ele pesa e mede a mesma coisa do seu irmão mais novo, ou melhor, seu irmão mais fraco. Seu irmão mais barato, vamos falar assim. No caso, esse Book 3 Ultra chega a 1,8 kg de peso, o que é ok, é até que leve, né? E mede incríveis 17 mm de espessura. Cara, isso é muito fino pelo hardware que ele tem. É até uma covardia comparar ele contra um notebook gamer, né? Porque a diferença de tamanho é muito grande. E por mais que eu já fique impressionado com a finura dele fechado, né? Quando você abre a tampa, meus amigos, dá até medo de quebrar a tela, né? De tão fina que ela é. Não que ela seja frágil, ela não parece ser, mas é muito, mas muito fina. Obviamente, né, pessoal, esse notebook aqui abre a tampa usando uma mão só, a dobradiça aqui é premium, apesar de não abrir 180 graus. E outro ponto legal é que ele tem sensor biométrico para você ler sua digital e conseguir logar no Windows sem ter que digitar sua senha. Ó, vou mostrar aqui na prática, né, o notebook tá fechado, vou abrir ele vai abrir aqui na tela de espera, inclusive ele é muito rápido, na hora que você abre a tampa, ele já liga a tela. Isso é um dos requisitos de notebooks com selo Intel Evo, ele tem que ser rápido, no startup, né, na hora de ligar o sistema. E ó, sensor biométrico tá aqui, simplesmente encostei minha digital e ele já desbloqueou o notebook. Inclusive é um sensor muito bom, tá? Porque o meu dedo ele é meio ruim para reconhecimento digital, só que aqui eu não tive nenhum problema, diferente de outros sensores aí de outros notebooks que eu preciso ficar tentando 1, 2, 3 vezes até reconhecer a minha digital. Aqui sempre foi de primeira, então é um sensor bem preciso. Agora, olhando aqui o notebook pelo lado de dentro, aqui no palm rest dele, né, onde fica o teclado e touchpad, continua sendo de alumínio, então ele é todo de metal, o acabamento aqui é premium e a sensação é de luxo mesmo, tá? É coisa fina aqui. Mas vale a pena lembrar que por ser de alumínio, ele conduz calor com mais facilidade, né? Eu tenho falado isso nos últimos reviews
No começo eu gostava de notebook full metal, o problema é que eu comecei a perceber que notebooks que são todos de metal esquentam muito, principalmente aqui na parte do palm rest, né? E sim, um dos pontos negativos do Book 3 Ultra é que ele esquenta mesmo, tá? Em uso normal, sei lá, navegando na internet, mexendo em planilhas, esse tipo de uso mais básico, ele fica morno já, que já é um ponto de atenção. Então, encostando aqui no Note, você já começa a ver que ele tá morno, não chega a incomodar, a não ser nesses últimos dias que estão muito quentes aqui em São Paulo, né? E aí mesmo ele morno pode incomodar um pouquinho. Mas, se você estiver fazendo uma tarefa pesada nele, como, sei lá, renderização, ou até estiver jogando nele, por exemplo, cara, chega a ficar insuportável o quão quente ele fica aqui na parte do teclado, tá? Até o palm rest fica já num aquecimento que começa a incomodar. Então assim, é muito premium a primeira sensação que você vai ter com o Galaxy Book 3 Ultra por ser de metal, você vai ter uma sensação de luxo, mas com o tempo talvez você iria preferir que aqui dentro fosse de plástico por conta do tanto que ele esquenta, tá? Outro ponto que ele esquenta bastante também é aqui embaixo. Aqui também é metal, a parte de baixo dele é toda de metal, né? Toda de alumínio, e esquenta bastante também. De novo, fica morno em tarefas básicas e fica insuportável em tarefas pesadas. Tá certo que aqui você não vai ter tanto contato, o notebook vai ficar em cima da mesa, a não ser que você queira utilizar ele no colo enquanto você joga ou enquanto você renderiza um vídeo, não vai rolar, tá? Porque vai esquentar muito. Enfim, voltando aqui ao palm rest, a primeira coisa que você vai notar, além dele ser de metal, é esse touchpad simplesmente gigantesco e, na minha opinião, exagerado também, né? Mas é bom, você ter ali o maior espaço possível para ter mais precisão no touchpad, até porque se não fosse o touchpad aí, esse espaço iria ficar vazio, né? É um touchpad premium com toques leves e macios e com uma ótima sensação de deslize também. Meu único ponto com relação a esse touchpad é o seguinte, eu gostei muito dele, tá? Mas eu senti que ele é muito preciso se você fizer movimentos mais amplos, movimentos grandes, até porque ele é um touchpad grande, mas ele não é tão bom para micro movimentos, sabe? Você quer mudar tipo 3 pixels pro lado. Em touchpads normais, eu consigo com o dedo ali mover alguns pixels apenas, fazer micro movimentos, né? Aqui eu sinto que ele não capta muito bem movimentos minúsculos. Claro que dificilmente você faz esses micro movimentos, o que mais importa são os movimentos maiores mesmo, e aí ele atende perfeitamente. Mas uma coisa que me incomodou de vez em quando é que eu queria sei lá, clicar no botão que estava 3 pixels pro lado e a precisão dele nesses micro movimentos não é tão boa assim. Já de teclado, estamos falando aqui do teclado ABNT full size e com retroiluminação branca, tá? Para você conseguir enxergar no escuro. É daqueles teclados bem baixinhos, padrão produtividade mesmo. As keycaps têm uma textura mais opaca, bem gostosa e a sensação de digitação é boa, mas é preciso se acostumar, tá? Para quem tá acostumado com notebook gamer, quando pegar esse teclado aqui vai ser difícil, porque assim, a espessura dele, né, a altura dele é muito rente à base do teclado. Então assim, eu sei que tem muita gente que prefere isso. Eu particularmente prefiro teclas mais altas, mas dá para se acostumar. Chegamos então em um dos pontos mais diferenciais desse notebook. Um dos pontos é a espessura que ele tem, o outro ponto é essa tela incrível, uma das melhores telas, se não for a melhor tela que nós temos atualmente para você ter equipado em um notebook. É uma tela AMOLED de 16 polegadas na resolução 3K, ou seja, 2880 por 1800 pixels, que é entre o Quad HD e o 4K. E um ponto legal e que torna essa tela bem diferenciada é a taxa de atualização, que já é de 120 Hz, o que deixa todo o sistema mais fluido. E eu sei que você vai me falar que já tem notebook que é 240 Hz, mas o ponto é que para telas OLED, ter aqui 120 Hz e com a qualidade que ela tem, acaba sendo muito diferenciado. E se engana quem acha que mais Hz é só para os gamers, tá? Ter mais Hz vai deixar até o cursor do Windows mais agradável de você ver, né? A transição das pastas e tal, então tudo vai ficar muito mais fluido. Mas não acaba por aí, além de tudo isso, estamos falando aqui também de uma tela que consegue chegar até 120% das cores DCI-P3 de cinema, tá? E com certificação Display HDR True Black 500, ou seja, tem 500 nits também, bem brilhante. E um recurso muito legal que a Samsung tem no software dela é que você pode calibrar essa tela para diferentes padrões. Você pode calibrar ela para o padrão sRGB, por exemplo, caso você vá trabalhar com projetos para web, design, por exemplo, né? Aí tem o Adobe RGB, que é mais adequado para fotos. DCI-P3, para caso você vá editar um vídeo para cinema. Ou deixar no padrão vibrante mesmo, que é focado no entretenimento. Enfim, a qualidade da tela desse notebook eu acho que é um dos grandes chamarizes para você vir para ele, especialmente para a galera que trampa no audiovisual, design gráfico, a galera que precisa, né, de uma qualidade e fidelidade maior na tela. Esse cara é sonho de consumo. E bom, pessoal, como estamos falando aqui de um modelo ultra fino, esse cara vai ter menos conexões do que se comparado com modelos
mais gamers, maiores, parrudos, né, que tem mais espaço para ter mais possibilidades. Porque ele tem no lado esquerdo duas USB-Cs Thunderbolt 4, tá? Ambas compatíveis tanto com saída de vídeo DisplayPort como também carregamento. E isso significa que apesar dele ter poucas entradas, pelo menos com duas USB-Cs, você bota, sei lá, 2 docks, 2 hubs lá para conectar um monte de periférico e até 6 monitores, sendo 3 monitores em cada USB-C. Vale a pena lembrar também que a fonte que esse notebook utiliza também é USB-C. É uma fonte de 100 watts da própria Samsung, inclusive bem pequena ali, bem portátil, né? Justamente porque utiliza o Power Delivery. Então você pode carregar esse notebook, não só pode, como deve carregar através da USB-C dele. Isso é um ponto legal, porque você não precisa necessariamente utilizar a fonte original. Você pode utilizar outra fonte, desde que seja uma fonte compatível com Power Delivery, né? Preferencialmente de 100 watts, que é a capacidade da fonte original dele. Ainda aqui do lado esquerdo, você vai ter também uma saída HDMI 2.0 para conexão de monitores externos, e ambas as saídas, tá? Tanto a HDMI quanto as USB-Cs estão ligadas na placa de vídeo integrada nesse Note. Então, para a galera mais gamer que acompanha o canal, normalmente nos notebooks de entrada, quando você usa o monitor externo, você ganha um pouquinho mais de performance, porque as saídas de vídeo ficam conectadas direto na placa de vídeo dedicada. Não é o caso de nenhuma saída do Galaxy Book 3 Ultra, tá? Todas as saídas estão ligadas primeiro na integrada para depois chegar na dedicada. Voltando aqui para as conexões, só que agora do lado direito, temos ainda o P2 para headsets, uma porta USB 3.2 para algum periférico e uma entrada para cartão micro SD. Legal, mas poderia ser cartão SD, na minha opinião, principalmente pensando no audiovisual, que parece se encaixar tão bem com esse notebook. Note que ele não tem entrada RJ45 para conexão via cabo e tem apenas uma porta USB. Então sim, ele peca nessa questão de conexões, mas isso não é exatamente culpa do Galaxy Book 3 Ultra e sim da categoria dele, né? Os ultra finos realmente têm poucas conexões, eles costumam apostar nas USB-Cs para você conectar docks e hubs, e aí você, né, vai criando o seu setup completinho ali com tranquilidade. E como estamos falando aqui de notebook para produtividade, provavelmente você vai querer utilizar ele para trabalhar, de repente para estudar, utilizar bastante fora de casa, e para isso ele tem que ter uma boa autonomia de bateria, né, para durar bastante ali, sem você precisar ficar dependendo de uma tomada. E bom, a boa notícia é que sim, ele é muito bom na autonomia, durou 519 minutos, ou seja, 8 horas e 35 minutos fora da tomada, sendo que a bateria dele nem é tão grande, hein? É de 76 watts-hora. Lembrando sempre que o nosso teste de bateria é com o notebook rodando um vídeo só, metade do brilho da tela e volume em 30%. E o modo de economia de energia, que no caso é o modo silencioso, né? Na prática, com você utilizando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, essa duração vai ser menor. Claro que os modelos de produtividade que não contam com uma placa de vídeo dedicada vão durar mais, mas considerando o hardware desse Book 3 Ultra, cara, eu vou te falar que ele me surpreendeu, até porque ficou na frente do próprio Book 3 Ultra com a 4050, e aqui eu nem sei dizer o porquê. Outra coisa que ele é diferenciado é quando a gente fala de som, tá? De sistema de alto-falantes. Isso porque os dois Book 3 Ultra, tanto essa versão quanto a versão 4050, tem a assinatura sonora da AKG, e sim, é um som bem encorpado e com uma excelente qualidade, acima da média, sem contar que é bem alto também. Já sobre a webcam, vocês já estão me vendo através dela, boa webcam, tá? Full HD, 30 fps, e vocês estão me vendo através do microfone integrado. Tem como bloquear ela também via software da Samsung, caso você queira ter um pouquinho mais de privacidade. Mas pessoal, como eu falei no começo aí do review, para os inscritos principalmente que acompanham aqui o canal, tudo isso é repetido, né? Quando a gente fala de construção, som, webcam, tudo isso aí é igual à versão 4050, porque o que muda entre essa versão que eu peguei e a versão mais barata é o conjunto de hardware, mais especificamente processador e placa de vídeo. Começando então pelo processador, porque aqui ao invés de estarmos em um i7 13700H, como é na versão mais barata, nós estamos em um i9 13900H. Só que se você parar para pesquisar, você vai descobrir que esse i9 aí, ele é basicamente igual ao i7, tá? Tem 14 núcleos e 20 threads, com a diferença apenas de que o i9 13900H consegue atingir clocks um pouco mais altos. Mas até que na prática tivemos sim uma diferença de performance, pelo menos nesse teste do Cinebench Multicore aqui, enquanto o i7, né, do Book 3 Ultra mais barato, pega 12 mil pontos, o i9 dessa versão mais cara chega perto dos seus 15 mil pontos. É um aumento de basicamente 25% de performance no processador, que isso é bem relevante, mas tá certo que mesmo assim 15 mil pontos não é uma pontuação tão absurda assim, né? Não é uma pontuação digna de um i9, podemos falar dessa forma, porque se a gente comparar
contra os modelos gamers, os i9 passam de 25 mil pontos, né? Mas entre os modelos produtividade, que é o foco do Book 3 Ultra, ele atualmente é o modelo com processador mais forte possível. Isso em multicore, porque em single core, estressando o núcleo individualmente, aí cara, ele chegou a ganhar dos gamers com o i7, ficando atrás apenas dos modelos gamers com os i9 13900HX para cima. Até o Book 3 com o i7 não ficou muito para trás nesse teste aqui não, ficou 4% abaixo só. E em um outro benchmark para estressar o processador, no caso o 3D Mark CPU Profile, o Book 3 Ultra com i9 chegou a ficar atrás do próprio Book 3 Ultra com i7, o que pode ter sido uma pequena variação do benchmark mesmo, já que a diferença foi mínima, mas deu para ver que esse i9 não tá tão mais forte assim do que o i7. Ficamos até atrás do Avel A70 Ion, outro modelo focado em produtividade bem forte. Então, em alguns cenários, o i9 vai se sair melhor do que o i7, principalmente porque ele tem clocks mais altos. Em outros, ele vai meio que empatar. Ele perdeu em um caso ali, mas foi talvez variação do próprio benchmark, vamos considerar um empate. E eu vejo dois motivos para isso. Primeiro, que esse i9-13900H tem a mesma quantidade de núcleos e threads do i7, né? Só muda um pouquinho o clock, então a diferença já não ia ser tão grande. Sem contar que ambos os Book 3 Ultra, tanto a versão i9 quanto a versão i7, eles têm um limitador parecido, né? Porque ambos utilizam fontes de apenas 100 watts de consumo. E 100 watts para um i9, por exemplo, é pouca coisa. Ainda mais para um i9 junto com uma 4070, né? Então, tanto o Book 3 Ultra 4050 quanto essa versão com a 4070, ambos sofrem da mesma coisa, que é ter pouco power ali para alimentar os componentes. E já vou responder vocês, não adianta botar uma fonte maior aqui, não vai dar resultado, tá? Mas isso não é exatamente uma reclamação, porque dá para compreender o motivo disso, né? Não tem como você colocar muito mais power dentro desse notebook, porque ele é muito fino. Como é que você vai colocar um sistema de arrefecimento nessa finura de notebook? Então, só saiba que se você for comprar esse Note, você não pode comparar ele contra os modelos gamers, que são bem mais grossos, tem mais espaço para refrigerar os componentes, então você pode esquentar mais eles, né? Botar mais power, botar mais energia para eles performarem melhor, mas esquentando mais em contrapartida. Se for comprar o Book 3 Ultra, saiba que você está sim sacrificando performance para ganhar nessa parte de construção, principalmente na parte de espessura. Tá, então a gente viu que esse i9 aqui tá mais forte que a versão do Book 3 Ultra com i7, mas nem tão mais forte assim, também não são em todos os casos, né? Só que talvez você queira vir para esse notebook por conta da 4070 e não por conta do i9. E bom, assim como o processador é limitado nesse notebook, né, justamente por conta da questão de arrefecimento e tudo mais, a placa de vídeo aqui também é limitada, tá? Ela chega no máximo a 60 watts de consumo, assim como a versão 4050, que também era 60 watts, sendo que uma 4070 de um Alienware ou de um Zephyrus, por exemplo, chegaria a 140 watts sozinhas, né? Então isso significa que essa 4070 do Book 3 Ultra está desempenhando melhor que as RTX 4050, mas ainda atrás das RTX 4060, como dá para ver aqui no benchmark do Blender. A boa notícia é que aqui ficamos 25% na frente da versão 4050. Em outro teste para tirar a prova real, agora no 3D Mark Time Spy, o Book 3 Ultra com a 4070 ficou novamente entre os resultados de uma 4050 Gamer, sendo que o mesmo Book 3 Ultra, na versão 4050 capada, ficava abaixo das 3060. E nesse teste, a 4070 do Book ficou 22% na frente da versão 4050 também. E por último, no Port Royal, um benchmark que estressa a capacidade de Ray Tracing na placa de vídeo, o Book 3 Ultra na versão 4070 ficou novamente entre as 4050 e 4060 de modelos gamers, e o Book 3 na versão 4050 novamente atrás das 3060, com 27% de vantagem para a nossa versão de agora. Então, no geral, a boa notícia é que essa versão com a placa de vídeo mais forte está cerca de 25% superior à versão com a 4050, e isso se repetiu em todos os testes, não foi igual no processador, que variou um pouquinho. Aqui não, foi um padrão. A placa de vídeo sim está mais forte, o que talvez justifique você querer vir para essa versão mais cara, que é o caso de você precisar de performance a mais na placa de vídeo, seja para render ou para jogos, por exemplo. A má notícia é que para quem estava pensando que essa 4070 seria equivalente às 4070 dos gamers, né, ou até equivalente a uma 4060, não é o caso. Podemos falar que essa 4070 tá no nível de uma 4055, mais ou menos, né? Um pouco na frente da 4050, mas ainda atrás das 4060. A vantagem é que tem VRAM de sobra, pelo menos. Mas sendo bem sincero, é bem impressionante ele ter a performance, de uma 4055, como eu disse, nessa estrutura super fina aqui. Porque era óbvio que essa 4070 era capada, né? Tipo, não tem como ela ser full power, não existe mágica
numa estrutura dessa. E se você quiser mais performance do que ele tá te entregando aqui, você provavelmente vai ter que partir para um gamer, porque entre os modelos de produtividade ultra finos, cara, eu não conheço algum que seja mais forte que esse modelo aqui. E eu já tava me esquecendo, mas faltou falar também que ambas as versões do Book 3 Ultra já vêm equipadas com 32 GB de RAM DDR5, tá? Operando a 6.000 MHz, já que elas são soldadas. Tem também um SSD de 1TB, já Gen 4 de altíssimas velocidades, e caso você queira fazer um upgrade para ter mais armazenamento, ele tem um slot livre também. E bom, não tem mais o que ver internamente nesse cara, é aquele tipo de notebook que dificilmente você vai desmontar porque ele já vem meio que pronto para usar. Então beleza, pessoal, a gente viu que para produtividade esse notebook aqui está extremamente forte, mas e se você quiser jogar com esse cara aqui também? Não é o foco dele, mas bom, ele tem um i9 e uma 4070. Será que roda alguns jogos? Já vale a pena mencionar que ele não tem nenhum tipo de tecnologia gamer, tipo Mux Switch, Advanced Optimus, G-Sync, esquece tudo isso. Mas mesmo assim, ele até que roda bem os jogos, tá? Um Cyberpunk 2077 no Ultra deu para rodar mais ou menos 60 frames por segundo, com DLSS qualidade e usando Frame Generation, tudo isso em Quad HD. Claro que o modelo gamer pegaria mais performance, mas pô, considerando que é o modelo produtividade, rodar um Cyberpunk no Ultra e em Quad HD é bem interessante. O próprio Starfield, um dos jogos mais pesados atualmente, que nem conta com DLSS ainda, deu para rodar no alto em Quad HD, usando FSR em 75%, na média dos seus 35 FPS. E antes que vocês achem isso pouco, vale a pena lembrar que até nos consoles esse jogo roda travado a 30 FPS de tão pesado. Rodamos o aclamado Alan Wake 2, que tá bem pesado também, mas deu para rodar aqui a 60 FPS no alto e em Quad HD, usando DLSS qualidade e Frame Generation. Aqui eu vou dizer que até me surpreendeu esse resultado. Para a galera do competitivo, rodamos aqui o COD MW3 na qualidade gráfica máxima com DLSS qualidade a 63 FPS, ou então no mínimo a 92 FPS, para você aproveitar mais a fluidez do game. Ou até um CS2, no caso aqui testamos em Full HD e no baixo, e rodou a 185 FPS de média no mata-mata. Tá ótimo, até porque a tela desse Note é de 120 Hz. Então sim, pessoal, ele roda jogos, em resumo, mais ou menos igual uma RTX 4050 rodaria, um pouco melhor que elas. O que salva aqui é o Frame Generation, fazendo ele chegar perto do nível das RTX 3070 Ti, se você utilizar essa tecnologia, claro, em jogos que tem esse recurso. E no geral, dá para se dizer que estamos entre 15 a 20% melhor do que a versão do Book 3 Ultra com a 4050 em jogos, o que é até que uma distância legal. O único problema é que se você resolver jogar usando o Book 3 Ultra, é que ele vai esquentar demais. E assim, eu não tô falando da temperatura nos chips, porque ele pega uns 90 graus no processador, 75 graus na placa de vídeo, ele é quentinho ali no processador, mas nada muito crítico. O problema é aquilo que eu falei na parte de construção. Aqui, a carcaça dele vai esquentar muito, a ponto de incomodar mesmo, tá? O VAP tava testando e ele tava encostando apenas as pontas dos dedos, ele evitava encostar o pulso aqui, porque realmente não chega a queimar, mas incomoda muito, né? Então, para jogar, o esquema seria você botar um teclado externo e um mouse externo, para não ter que ficar encostando na carcaça do Note. Já de barulho, pessoal, pode ficar tranquilo, ele é bem silencioso. No uso normal, primeiro que você nem vai ouvir as ventoinhas dele, e mesmo jogando ele pega só 50 decibéis, o que é também quase imperceptível. Tá, mas no final das contas, vale a pena pegar esse Galaxy Book 3 Ultra? Principalmente, vale a pena pegar essa versão com o i9 e a RTX 4070? E sendo bem sincero, pessoal, eu não sei qual notebook indicar, a não ser esse, para quem quer um notebook forte, com uma tela AMOLED dessas, que seja fino e que tenha uma placa de vídeo dedicada. Seja para renderizar, jogar no tempo livre ou qualquer coisa que necessite dessa placa de vídeo, né? Porque se você não precisa da placa de vídeo dedicada, aí existem outras opções, tá? Opções que tem CPUs bem fortes também, não esquentam tanto, de repente, custam mais barato, mas para quem precisa de performance junto com uma placa de vídeo dedicada, essa é a versão mais forte. O único ponto negativo que eu vejo do Book 3 Ultra é a temperatura na carcaça, tá? E também um pouco do custo. Mas o custo, aí você vê se cabe no seu bolso ou não. O que incomoda mesmo, que deveria melhorar, é a temperatura mesmo. Agora, um questionamento que fica é o seguinte:
vale a pena pegar a versão top de linha? Ou de repente economiza e vai na versão i7 com a 4050? E bom, aí vai depender da sua expectativa, tá? Se você tá apostando no i9 dele, esquece. O i9 dele não tá muito mais forte do que o i7. Ah, mas tá um pouco mais forte. Um pouco. Eu acho que não justifica o valor a mais que você vai gastar nesse Note se você está pensando do lado do processador em si. Então, se você precisa de um Note com um processador legal, eu acho que a versão i7 já vai te atender bem, pagando menos, né? Agora, se você precisa de uma placa de vídeo mais forte para render, motion, caso você esteja pensando em jogar, aí talvez faça sentido você vir na versão 4070. De brinde você ganha um processador um pouco mais forte, né? Mas o foco do upgrade realmente está na RTX 4070. Enfim, aí é com você que tem que ver as suas prioridades, tá? A média de preço é o seguinte, a versão 4050 já chegou a ficar entre 7 a 8 mil reais em promoções, é bem capaz que hoje ela esteja mais ou menos nessa faixa de preço, tá? Porque hoje é pré-Black Friday. Já a versão 4070 fica nos seus 10, 11 mil, já chegou a ficar a 9.700, foi o menor preço. Só não vai comprar esses notebooks fora de promoção, hein? Porque a Samsung sobe muito o preço quando eles não estão em promoções boas e toda semana, basicamente toda semana, a Samsung lança ali algum cupomzinho, entra cashback ali para você poder economizar um pouquinho também. Então fica de olho nas promoções. Se você não sabe onde encontrar, onde ficar sabendo dessas promoções, nós temos o nosso site, tá? Que mapeia promoções de notebooks, é o benchpromos.com, e lá a gente avisa se por acaso esses notebooks ficarem no precinho, fechou? Vou deixar os links todos aqui na descrição. E bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Agora é com vocês, comenta aí o que vocês acharam desse Galaxy Book 3 Ultra na versão 4070. Comprariam ele, não comprariam, preferem a versão 4050? Comenta aí pra gente saber também a opinião da comunidade, fechou? Se vocês curtiram o vídeo, não se esquece, deixa aí o seu gostei pra apoiar nosso trabalho por aqui. Se inscreve aqui no canal para poder acompanhar as próximas novidades e vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu e boa Black Friday pra vocês!